Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um conceito bastante interessante e de grande utilidade na descrição de alguns problemas que nós encontramos aqui na mecânica. Já ouviram falar de espaço de fase, diagrama de fase? Não? Fica aqui então, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem pessoal, então hoje conceitos que a gente vai estar tocando aqui são esses conceitos de diagramas de fase e do espaço de fase, né? Vamos ver o que é isso então. Vamos imaginar um corpo se movendo em uma dimensão apenas, de tal forma que eu possa considerar um espaço bidimensional, que vai ser dado em um eixo pela sua coordenada da posição, tá? X de t, e num outro eixo a sua velocidade, a taxa de variação dessa coordenada da posição com o tempo, x ponto de t. Esse espaço bidimensional ele vai formar, para esse sistema que nós estamos tratando, unidimensional, de um corpo apenas, o que a gente chama de espaço de fase. Bem, se minha partícula, se meu corpo, ele está livre para se deslocar nas 3 dimensões do espaço, esse espaço de fase então passa a ter agora uma dimensão de 6. Se eu vou aumentando o número de corpos ou partículas que eu estou tratando no meu sistema, a dimensão do espaço de fase passa a ser de 6 vezes n, né? Onde n é o número de partículas que eu estou tratando naquele sistema. Esse espaço, né, que tem uma dimensão variável aí, dependendo do número de partículas e dos graus de liberdade que eu vou ter para o meu sistema, né? Como eu já adiantei, é o que a gente vai chamar de espaço de fase. Só um detalhe bastante importante aqui. O espaço de fase não é um espaço vetorial, tá bom? Se nós formos imaginar, por exemplo, fazer um sistema bem simples, um corpo se movendo sobre uma superfície esférica, né? Eu tenho diferentes posições em diferentes instantes de tempo. Se eu fizer a combinação linear dessas duas posições, é muito provável que a posição resultante dessa combinação linear seja uma posição que não esteja na superfície dessa esfera. Logo, o resultado da combinação linear não é um elemento que faz parte do conjunto, né? Então, espaço de fase não é um espaço vetorial. É importante vocês terem isso em mente, tá bom? A gente vai utilizar muito esses conceitos quando formos tratar de sistemas não lineares, né? No estudo de sistemas caóticos, onde vão envolver ali equações diferenciais não lineares, né? E também na mecânica estatística, né? Esse conceito de espaço de fase na mecânica estatística é um conceito muito caro dentro do formalismo que vai ser empregado lá. Cada ponto do espaço de fase vai servir também para definir o estado mecânico do sistema, ou seja, propriedades que aquele sistema possui e que, de certa forma, dizem para a gente, nos fornecem informações sobre como é que se encontra esse sistema, né? Então, para definir o estado mecânico, nós dizemos que um ponto do espaço de fase define um estado mecânico do sistema. É muito comum também a gente ver esse espaço de fase, né, ao invés de ser definido por posição e velocidade, ser definida por posição e momento. Também, não é? É muito comum, tá bom? Então, veja que é uma constante que vai mudar ali na coordenada da velocidade, né? É o produto dessa velocidade vezes a massa. Então é muito comum também você, às vezes, ouvir falar de espaço de fase, onde uma das coordenadas, ao invés da velocidade, é o momento dessa partícula, né? O usuário momenta das partículas que compõem aquele sistema, não é? Então é interessante. E definindo o estado mecânico como sendo um ponto desse espaço de fase, aí a gente consegue definir uma trajetória com o passar do tempo, né? E essa trajetória com o passar do tempo vai descrever então a evolução do meu estado mecânico. Como é que o meu estado mecânico está evoluindo com o passar do tempo aí. Então, a definição desse espaço de fase é importante também para a gente entender essa questão da evolução do estado mecânico, como são essas trajetórias que podem ser descritas por essas trajetórias no espaço de fase, né? Muito, muito interessante esse conceito, porque isso vai nos dar informações interessantes sobre a evolução do estado, né? Às vezes a solução é complicada de se analisar, mas analisando o que a gente vai ver daqui a pouco, os diagramas de fase,
desse sistema, a gente pode ter uma ideia, né, do comportamento desse sistema, como é que esse sistema se comporta, né? Então, falar de diagrama de fase agora. Diagrama de fase, ele vai ser a totalidade das trajetórias que são permitidas para aquele sistema, né, percorrer. Tá bom? Quando eu pego todas as totalidades dessas trajetórias, eu vou ter o que eu chamo de diagrama de fase ou então de retrato de fase, né? São dois conceitos aí que são sinônimos aqui dentro dessa teoria. Tá bom? Vamos tratar então, para exemplificar, trazer algo que sai um pouquinho dessas abstrações, desses conceitos, e ver uma aplicação, de onde é que a gente pode utilizar esses conceitos que nós estamos trabalhando aqui. Vamos aplicar eles para o caso do oscilador harmônico, tá bom? Então a solução geral do oscilador harmônico, a gente conhece, né, dado por essa função cossenoide aqui, tá bom? É a solução real do problema, né? E a minha velocidade, se eu tomar a derivada aqui, vai aparecer o menos ômega zero seno, né, deste argumento. Bem, para eu descrever a trajetória, eu preciso encontrar então uma equação que me relacione posição e velocidade. Para isso, a gente vai tentar eliminar aqui a dependência temporal desse cara, combinando essas duas equações. Como é que eu faço isso? Eu primeiro vou dividir aqui por A, e na segunda equação eu vou dividir por A ômega zero, e vou levar ao quadrado os dois membros. Aqui vai aparecer um cosseno ao quadrado, um seno ao quadrado. E do outro lado aqui vai aparecer a posição ao quadrado dividido pela amplitude do movimento ao quadrado, a velocidade ao quadrado dividido pela amplitude ao quadrado vezes a frequência natural de oscilação do sistema ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é uma identidade fundamental da trigonometria que dá 1. E aí aparece esta equação relacionando posição e velocidade, que é a relação funcional de uma elipse, né? Nas suas coordenadas, que a gente pode imaginar x e y, né? Então aqui, se eu for imaginar uma trajetória em função do tempo, né, desse estado mecânico do oscilador harmônico, ele seria descrito por uma trajetória fechada, uma elipse. Observe que aqui uma coisa já era de esperar. Como o movimento do oscilador harmônico é periódico, né, é um movimento que se repete por ciclos, era de se esperar que as trajetórias descritas pelo estado mecânico fossem curvas fechadas, né? Como a gente vai ver aqui agora, que são dadas por essa elipse. Observe que como a minha amplitude depende da energia mecânica do meu sistema, eu posso definir os semi-eixos dessa elipse a partir da minha energia mecânica, né? E aí, então, quanto maior for a energia que esse oscilador mecânico possui, maior vão ser os semi-eixos desta elipse. Então, todas as minhas trajetórias vão ser elipses que vão englobar elipses menores, com menos energia, né? Quanto maior a energia, maior vai ser os semi-eixos, as trajetórias vão ser maiores e vão englobar as trajetórias de menor energia. Como eu já tinha adiantado aqui. Aqui, então, estão alguns diagramas, né? Então, aqui está o diagrama, né, na verdade, do oscilador. Aqui estão representadas algumas trajetórias, né? Observe que são elipses. Essa elipse tem uma energia menor do que essa, que por consequente é menor do que essa, por consequência é menor do que essa outra daqui, né? Quanto maior os semi-eixos, maior a energia do meu sistema. Observe também que a forma em que esse estado mecânico evolui no tempo é sempre no sentido horário, né? Se a gente for analisar o movimento do oscilador harmônico, ele vai passar pelo ponto mais baixo, né, x igual a zero, o ponto de equilíbrio dessa trajetória, vai seguir em direção dos eixos x positivos com a sua velocidade diminuindo, não é? Até que ele para aqui. E a velocidade continua a diminuir. Mas isso agora quer dizer que seu módulo está aumentando, mas o seu sentido mudou e ele começa a percorrer, então, o eixo do x no sentido dos x negativos, até que ele passa novamente pelo ponto de equilíbrio e o módulo de sua velocidade vai diminuindo. Sua velocidade vai diminuindo também, né? Porque ele vai se tornando menos negativo, até que ele para novamente, né? E começa a retornar, voltando aqui ao ponto de equilíbrio e repetindo o ciclo que a gente acabou de escrever. Bem, pessoal, nesse vídeo a gente falou sobre dois conceitos interessantes, o espaço de fase e o diagrama de fase, né?
Esses dois conceitos vão ser bastante úteis para a gente, tanto quando nós formos descrever sistemas em mecânica estatística, ou estivermos tratando problemas não lineares, né, em que às vezes a solução, encontrar uma expressão, né, vamos dizer assim, analítica para a solução, seja algo mais complicado. Então, uma análise, um estudo do espaço de fase e do diagrama de fase vai servir para que a gente possa descrever o comportamento do sistema mecânico, né?